E se você pudesse reescrever o destino e transformar a dor do passado em um novo começo, Daniel, um mágico promissor, teve essa chance ao se deparar com a mulher que destruiu sua infância com acusações injustas e preconceito. Agora, com a vida dela em suas mãos, ele enfrenta um dilema. Será que pode deixar o ódio para trás e provar que é mais do que as palavras de desprezo que ouviu anos atrás? Mas o que acontece quando a pessoa que um dia o humilhou pede mais do que perdão? Será que é possível mudar o próprio coração e, ao mesmo tempo, oferecer a esperança de um futuro diferente para quem mais precisa? Prepare-se para acompanhar uma história de encontros inesperados, memórias dolorosas e a força surpreendente que o perdão verdadeiro pode ter. Daniel era um menino de apenas 10 anos, com um brilho nos olhos que refletia sua curiosidade e os sonhos que carregava no peito. Apesar de morar em uma comunidade humilde do Rio de Janeiro, ele se destacava pela inteligência e simpatia. As dificuldades financeiras nunca apagaram a esperança que ele e sua mãe, Dona Jussara, carregavam de um futuro melhor. Graças ao esforço incansável de Jussara, que trabalhava como doméstica, Daniel conseguia frequentar uma escola particular, onde as oportunidades pareciam ser maiores. Ainda que ele fosse o único aluno negro da turma, naquela tarde ensolarada, os alunos brincavam no pátio da escola durante o intervalo. Daniel estava com alguns colegas de classe, quando, de repente, ouviu um murmúrio crescente e sentiu os olhares se voltarem para ele. O som dos saltos firmes e impacientes ecoou no pátio, e a presença imponente de Helena Mendes, uma das mães mais influentes da escola, fez o ambiente se silenciar. Você, menino, venha aqui agora. A voz de Helena ressoou com uma mistura de desprezo e autoridade, apontando o dedo longo e bem cuidado para Daniel. A confusão tomou conta da mente do garoto. Ele olhou ao redor, como se esperasse que alguém mais se apresentasse, mas percebeu que era com ele que ela falava. Eu, respondeu com a voz trêmula, sentindo o estômago se revirar. Sim, você mesmo. Minha pulseira de ouro sumiu, e eu sei que só pode ter sido você, acusou Helena, aproximando-se cada vez mais. Seus olhos faiscavam de raiva e preconceito. A mulher o mediu de cima a baixo, como se já tivesse o julgado culpado. Daniel sentiu o rosto queimar. As outras crianças se afastaram, formando um círculo ao redor dos dois. A humilhação o engoliu enquanto Helena o agarrava pelo braço e começava a revistar sua mochila. As mãos dela, grossas de anéis e pulseiras, vasculhavam cada compartimento, jogando livros e cadernos pelo chão. Olha só para você. Um marginalzinho já nessa idade. Ela murmurou entre dentes, mas alto o suficiente para que todos ouvissem. Daniel queria falar. Queria dizer que não tinha feito nada, que jamais roubaria nada de ninguém. Mas o nó em sua garganta e o peso do olhar de julgamento das outras crianças o paralisaram. Ele queria fugir. Queria gritar que não era ladrão, mas as palavras se perderam. Helena tirou o último livro da mochila e se levantou, visivelmente frustrada. Nada. Não havia nada ali. Um silêncio constrangedor tomou conta do pátio. O olhar de Helena ficou confuso por um instante, mas logo voltou a ser cortante. Dessa vez você escapou, mas eu sei muito bem quem você é. Isso não vai ficar assim, vociferou, virando-se para sair sem ao menos pedir desculpas. O rosto de Daniel ardia, não de vergonha, mas de uma tristeza profunda e uma sensação de impotência. Ele sentiu as lágrimas se formarem, mas piscou forte, recusando-se a chorar na frente de todos. Quando a mulher se afastou, as crianças voltaram aos poucos a se movimentar. Sussurros e cochichos começaram a circular pelo pátio. Eu sabia, ouviu uma voz de um colega que antes brincava com ele. Deviam ter expulsado esse moleque há tempos, disse outro. Cada comentário era uma facada. Daniel pegou seus cadernos espalhados no chão, com as mãos trêmulas e a respiração acelerada. Sem saber para onde ir, saiu correndo, o coração em pedaços e a mente confusa. Aquele era o começo de uma dor que ele levaria para o resto da vida. Ao chegar em casa, Jussara encontrou o filho sentado no canto da sala, com o olhar perdido. Ela se ajoelhou na frente dele, acariciando seu rosto com carinho.
O que aconteceu, meu filho? Fala para mamãe, perguntou, a preocupação estampada no rosto. Daniel respirou fundo, tentando manter a voz firme. Eu não fiz nada, mãe. Eu juro. Mas eles acham que eu roubei. As lágrimas finalmente rolaram por seu rosto, e ele caiu no choro. Jussara sentiu o peito apertar. Abraçou o filho com força, tentando de alguma forma protegê-lo de um mundo que já começava a mostrar suas injustiças. Ela sabia que palavras não seriam suficientes para acalmar aquela dor, mas prometeu a si mesma que jamais deixaria Daniel ser definido por aquele momento. Você é um menino bom, Daniel. Não deixe que as palavras deles tirem seu brilho, meu filho. Vamos seguir em frente. E um dia você vai mostrar para o mundo quem você realmente é, murmurou no ouvido dele. Mas naquele dia, enquanto mãe e filho se abraçavam no meio daquela sala modesta, a ferida se abria profunda, plantando em Daniel uma marca invisível que o acompanharia por anos. Os anos se passaram, mas as palavras de Helena, as acusações infundadas e o olhar julgador de todos no pátio da escola ainda assombravam Daniel. As risadas abafadas, os cochichos e o peso de ser visto como diferente permaneceram enraizados em sua memória como um veneno silencioso. Ele cresceu tentando esconder suas dores atrás de um sorriso contido e de uma postura introspectiva, mas no fundo, a vergonha e o sentimento de inadequação estavam sempre presentes. Durante a adolescência, Daniel se afastou dos amigos. Sempre que alguém se aproximava, ele sentia aquele mesmo frio no estômago que sentira aos 10 anos. Será que me veem como ladrão? Será que desconfiam de mim? Esses pensamentos o consumiam, tornando difícil manter qualquer laço de amizade. As notas na escola, antes impecáveis, começaram a oscilar. Ele passava horas trancado no quarto, estudando, tentando compensar o vazio que sentia dentro de si. Dona Jussara, embora sempre presente, percebia a mudança no filho. Ela sabia que as feridas do passado ainda estavam abertas, mas tentava de todas as formas mostrar que Daniel era mais do que aquilo que um dia disseram dele. Certa noite, enquanto arrumava a cozinha, ela ouviu o som abafado de um choro vindo do quarto do filho. Sem pensar duas vezes, deixou o que fazia e entrou no cômodo. Daniel estava sentado na cama, com um livro de medicina em mãos e os olhos marejados. Jussara se aproximou lentamente e se sentou ao lado dele, como fazia quando ele era pequeno. O que está acontecendo, meu filho? Você não costuma chorar à toa? A voz dela era baixa, mas carregava um carinho imenso. É só que... Daniel começou, mas as palavras pareciam travadas. Ele queria falar sobre a dor de se sentir menos, de achar que nunca seria aceito, de não se achar bom o suficiente. Mas tudo o que conseguiu dizer foi: eu não sei se vou conseguir, mãe. Eu não sei se algum dia vou ser alguém. Jussara pegou o livro de suas mãos e o colocou de lado. Encarou o filho nos olhos, transmitindo toda a força que sabia que ele precisava sentir. Você já é alguém, Daniel. Tudo o que está aqui dentro. Ela levou a mão ao peito dele, sentindo as batidas rápidas de seu coração. É o que define quem você é. Não deixe que ninguém tire isso de você. Nunca mais. Ela fez uma pausa, vendo as lágrimas rolarem pelo rosto dele. Você lembra daquele dia no parque, quando você me disse que queria ser médico para ajudar as pessoas? Eu acredito nisso, Sean filho. Eu sei que você tem esse dom. O garoto, agora um adolescente alto e de ombros largos, assentiu. Apesar das palavras dela, ainda existia um fantasma que rondava sua mente, sussurrando que ele jamais seria o suficiente, que para os outros ele seria sempre o menino marginalzinho, de quem Helena falou tantos anos atrás. Mas, e se eu falhar? E se eu não conseguir? A voz de Daniel saiu trêmula, quase inaudível. Jussara pegou as mãos dele e as apertou forte. Falhar? A única forma de falhar é desistir, meu filho. Olha só para tudo o que você já passou. Você é muito mais forte do que pensa. O caminho é difícil, eu sei, mas eu vou estar aqui, ao seu lado, em cada passo. Os olhos de Daniel, vermelhos e inchados, encontraram o olhar firme e sereno de sua mãe. Naquele momento, ele tomou uma decisão silenciosa. Ele não permitiria que as marcas do passado o definissem para sempre.
A vergonha e a raiva se transformariam em combustível para provar que ele poderia ir além. Ele estudaria, ele se dedicaria, ele venceria. Os próximos anos foram de uma dedicação quase obsessiva. Daniel passou madrugadas em claro estudando, buscando ser o melhor em tudo que fazia. A aprovação no vestibular de medicina veio como um primeiro passo, uma pequena vitória que arrancou lágrimas de orgulho dos olhos de Jussara. Mas ele sabia que a jornada estava apenas começando. Os obstáculos continuaram a surgir, como quando, no primeiro ano de faculdade, um professor fez um comentário sarcástico sobre cotas na sala de aula, olhando diretamente para ele. Daniel respirou fundo e, em vez de rebater, manteve a cabeça erguida. A dor que sentiu naquele momento foi como uma ferida se reabrindo, mas ele a usou como motivação para continuar. Um dia ninguém mais vai duvidar do meu valor. Ele sussurrou para si mesmo, após a aula. Durante toda a faculdade, ele evitou festas e encontros sociais. Tinha poucos amigos e preferia se concentrar nos estudos, mas cada vez que olhava para o rosto sorridente de sua mãe, sabia que cada sacrifício valia a pena. Jussara, mesmo exausta de tanto trabalhar, fazia questão de ir a todas as formaturas e celebrações, sempre com os olhos marejados de orgulho. Quando Daniel finalmente se formou em medicina, não havia aplauso alto o suficiente para expressar sua vitória pessoal. Não era apenas o diploma, era a superação de anos de humilhação, de anos de luta contra o preconceito e de uma batalha interna contra a própria autoestima. Ele escolheu a especialização em emergência. Queria estar onde mais precisava, ajudando quem não tinha tempo a perder, quem precisava de uma segunda chance. Era sua forma de retribuir. A cada paciente salvo, a cada vida que ele conseguia resgatar, Daniel sentia como se estivesse fechando um pouco mais as feridas abertas pela discriminação. Mas, mesmo com tantas conquistas, as marcas invisíveis ainda estavam lá, escondidas sob o jaleco branco e a máscara de médico competente e calmo. O passado ainda o assombrava, ainda fazia com que ele duvidasse de si mesmo, ainda sussurrava que, talvez, tudo pudesse ser tirado dele num piscar de olhos. A memória do olhar acusador de Helena Mendes permanecia, não permitindo que ele esquecesse. Naquele momento, Daniel prometeu a si mesmo que, um dia, provaria que ele era mais do que as palavras cruéis que ela um dia proferiu. Ele apenas não sabia que o destino o colocaria frente a frente com ela novamente, muito antes do que poderia imaginar. O hospital estava mais movimentado do que o habitual naquela noite de plantão. Daniel, agora com 25 anos, movia-se com precisão pelo ambiente estéril e iluminado da emergência. As paredes brancas e o cheiro forte de desinfetante já faziam parte de sua rotina. Como médico especializado em atendimentos de emergência, ele havia se acostumado à correria, ao estresse e às situações de vida ou morte que se desenrolavam diante de seus olhos a cada plantão. Era naquele caos que ele encontrava propósito. Cada paciente salvo era mais um lembrete de que ele era capaz de fazer a diferença. Apesar de tudo, naquela noite, enquanto preenchia fichas e orientava a equipe, o rádio do pronto-socorro apitou, chamando a atenção de todos. Equipe de emergência, preparem a sala de trauma. Paciente feminina, idade aproximada de 50 anos, vítima de acidente de carro, estado crítico, tempo estimado de chegada, 5 minutos. Os olhos de Daniel se arregalaram levemente. Acidente de carro em estado crítico significava agir rápido e com precisão. Ele fechou o prontuário à sua frente e começou a coordenar a equipe. Vamos, pessoal. Quero a sala de trauma pronta em 2 minutos. Preparem para possíveis fraturas internas, monitoramento cardíaco e uma equipe de anestesia de plantão. Mobilizem o cirurgião de emergência e separem bolsas de sangue no banco. A adrenalina percorria suas veias enquanto ele corria para a sala de trauma. Um misto de preocupação e concentração se estampava no rosto dos enfermeiros. Daniel assumiu a liderança, o que já era comum, mas algo naquela noite parecia diferente. Ele sentia um peso no ar que não conseguia identificar. Quando a porta da ambulância se abriu, os paramédicos rapidamente desceram com a maca. A mulher estava inconsciente, com a respiração irregular e o rosto coberto por arranhões e hematomas. Os cabelos loiros, agora desgrenhados e manchados de sangue, escondiam parcialmente o rosto,
O uniforme de um hospital particular indicava que ela tinha saído do trabalho momentos antes de sofrer o acidente. A paciente sofreu uma colisão frontal, trauma torácico, suspeita de hemorragia interna e possível lesão no crânio. Frequência cardíaca instável. Precisamos estabilizá-la agora, relatou o paramédico. Enquanto a equipe se apressava em levar a maca para dentro, Daniel acompanhou cada detalhe, observando os sinais vitais nos monitores que se moviam de um lado para o outro. Ele manteve a mente focada na tarefa à frente. A urgência da situação não deixava espaço para distrações. Mas, quando finalmente chegou ao prontuário da paciente e viu o nome ali impresso, seu coração pareceu parar. Helena Mendes. Ele encarou as letras no papel por um segundo, o choque o imobilizando. O nome ecoou em sua mente como um sussurro fantasmagórico do passado. Sentiu as memórias daquela tarde no pátio da escola voltarem com uma força avassaladora. O cheiro da grama, as risadas abafadas das crianças, o som da voz fria e implacável de Helena o acusando injustamente. Doutor, algum problema? A voz de uma das enfermeiras o trouxe de volta para a realidade. Daniel piscou rapidamente, tentando afastar a onda de emoções que o ameaçava sufocar. Ele ergueu a cabeça e olhou para o rosto machucado da mulher à sua frente. Era ela. Sem dúvida, era Helena Mendes, a mesma mulher que o havia humilhado diante de toda a escola tantos anos atrás. Agora, era ele quem estava com a vida dela em suas mãos. Por um instante, sentiu o peso da ironia do destino. Helena, tão imponente e segura de si no passado, estava agora vulnerável, indefesa. Ele poderia... Não, ele deveria cuidar dela como faria com qualquer outro paciente. Mas e se... Doutor, o que fazemos? Precisamos da sua orientação para a estabilização. Insistiu a enfermeira, a urgência em sua voz o puxando de volta. Daniel respirou fundo, forçando-se a afastar cada resquício de raiva e dor que ameaçava contaminá-lo. Ele sabia que não era mais aquele garoto assustado e humilhado. Era um profissional, um médico dedicado a salvar vidas, independente de quem fossem. Mas a ferida ainda doía. Podia sentir o aperto no peito, o suor frio escorrendo pela nuca. Lembranças e emoções conflitantes se chocavam em sua mente. Preparem a paciente para a sala de cirurgia. Vamos estabilizá-la antes que entre em choque hemorrágico. Preciso de uma tomografia completa e mantenham uma linha de acesso venoso para a medicação, respondeu ele, com uma voz que soou firme, mas por dentro tremia. Enquanto a equipe se movia rapidamente ao seu comando, Daniel acompanhou cada movimento, cada procedimento. Observou Helena ser levada para a sala de cirurgia. O silêncio no corredor parecia ensurdecedor, enquanto ele se preparava mentalmente para entrar no centro cirúrgico. Você consegue, Daniel. Isso é mais do que sobre ela. É sobre você. Ele murmurou para si mesmo. Com passos calculados, ele se dirigiu ao vestiário, trocando de roupa e se preparando para a operação. Ao olhar para seu reflexo no espelho, viu não só o médico confiante que havia se tornado, mas também aquele menino assustado que um dia sofreu calado. Apoiado na pia, fechou os olhos por um segundo, buscando encontrar um ponto de equilíbrio dentro de si. Lembrava-se das palavras de sua mãe. Você é mais do que as palavras deles, Daniel. Um leve sorriso se formou em seus lábios, quase imperceptível. Ele não estava ali por ela. Estava ali para provar a si mesmo que era capaz de salvar vidas, até mesmo a de quem o feriu. E assim, entrou na sala de cirurgia. O som dos monitores, o brilho intenso das luzes, a equipe posicionada. Ele assumiu o controle, transformando-se no profissional dedicado e imperturbável que todos conheciam. As mãos firmes, os olhos focados, cada movimento preciso. Horas depois, ao fim da operação, ele saiu da sala. Sentia um cansaço que ia além do físico. Helena estava estável, mas ainda em estado crítico. Ele havia feito sua parte, mas o peso de tudo o que aquilo significava ainda estava sobre seus ombros. Daniel passou pelo corredor, respirando fundo, tentando colocar os pensamentos em ordem. O reencontro inesperado, a responsabilidade de ter salvo a vida dela. Ele sabia que o que viesse a seguir não seria fácil. Mas, por enquanto,
Ele só precisava de um momento de silêncio para digerir tudo o que havia acontecido. O passado acabava de colidir com o presente, e o destino parecia determinado a resolver pendências que ele nunca imaginou enfrentar novamente. O som dos passos de Daniel ecoava pelos corredores do hospital, enquanto ele caminhava lentamente em direção à sala de descanso. O ritmo frenético da sala de emergência começava a se acalmar, mas dentro de sua mente, uma tempestade de emoções se formava. Ele acabara de salvar a vida de Helena Mendes, a mulher que havia o humilhado e marcado sua infância de forma tão dolorosa. O peso do passado voltou com uma força devastadora, e agora ele se encontrava diante de um dilema interno. O que significava essa redenção forçada que o destino havia lhe imposto? Enquanto cruzava o corredor, Daniel sentia o frio subir pela espinha. Ele se lembrou de cada detalhe daquela tarde no pátio da escola, do olhar duro de Helena, das palavras que o feriram como lâminas afiadas, e agora, anos depois, era ele quem tinha decidido o destino dela, quem tinha controlado suas chances de viver ou morrer. Um turbilhão de perguntas rodava em sua cabeça. Ele deveria ter agido diferente? Teria sido justo deixá-la sofrer as consequências do acidente? E, ao mesmo tempo, a imagem de sua mãe lhe vinha à mente, com seus conselhos sábios sobre o perdão e sobre não se deixar consumir pelo ódio. Ao chegar à sala de descanso, Daniel encontrou alguns colegas médicos, já exaustos, tomando café. Eles o cumprimentaram com acenos cansados, sem perceber o conflito interno que ele carregava. Ele não estava pronto para conversar com ninguém. Precisava de silêncio para processar o que acabara de acontecer. Pegou uma garrafa de água, bebeu alguns goles e apoiou-se contra a parede, com a mente girando a mil. Logo, uma das enfermeiras, Clara, que havia acompanhado a cirurgia de Helena, se aproximou. Ela notara a expressão distante de Daniel, desde que ele viu o nome da paciente. Doutor, você está bem? Clara perguntou, sua voz suave com uma mistura de preocupação e curiosidade. A cirurgia foi intensa, mas você parece mais abalado do que o normal. Algo aconteceu? Daniel hesitou por um momento, sem saber como começar. Ele não era de compartilhar sua vida pessoal, especialmente no trabalho, mas sentiu que precisava desabafar um pouco, mesmo que fosse apenas uma fração do que estava sentindo. Essa mulher, começou ele, tomando fôlego como se as palavras fossem mais difíceis do que ele esperava. Ela é alguém do meu passado, alguém que me feriu profundamente. Clara franziu a testa, confusa. Como assim? Vocês se conhecem? Sim, de certa forma. Quando eu era criança, ela me acusou de roubo, me humilhou publicamente e aquilo me marcou. Eu nunca esqueci. Agora, ela estava ali, na minha frente, dependente de mim para sobreviver. Clara ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo o que acabara de ouvir. O ambiente, que antes parecia tão rotineiro, agora estava carregado de uma tensão diferente. Ela não sabia exatamente o que dizer, mas a ética profissional de Daniel falava por si. E você salvou a vida dela, apesar de tudo. Clara afirmou, mais do que perguntou. Daniel assentiu, passando a mão pelo rosto, tentando dissipar a exaustão emocional que sentia. Eu fiz o que era certo, mas ao mesmo tempo, não consigo parar de pensar. Por quê? Por que o destino fez isso? Colocou ela de novo no meu caminho, depois de tantos anos. Eu poderia tê-la deixado. Eu poderia ter escolhido outro caminho, mas... Clara colocou a mão no ombro de Daniel, um gesto de conforto. E você não fez, porque você é um bom médico, e mais importante, porque você é uma boa pessoa. Sei que é difícil deixar o passado para trás, mas o que você fez hoje mostrou quem você é, não quem ela pensava que você era. As palavras de Clara ressoaram na mente de Daniel. Mas ainda assim, não era fácil se livrar do peso que carregava. Ele sorriu levemente, agradecendo o gesto, mas sabia que essa batalha interna ainda estava longe de ser resolvida. Horas se passaram, e Daniel tentou se concentrar em outros pacientes, deixando Helena e o que ela representava para ele de lado. Mas era impossível. A imagem dela, deitada naquela mesa de cirurgia, e o som de sua própria respiração controlada,
ecoavam em sua mente. O relógio marcava meia-noite quando ele, finalmente, decidiu ver como ela estava. Ao entrar na UTI, o ambiente estava calmo, as luzes baixas e os monitores emitindo sons rítmicos e tranquilizadores. Helena ainda estava inconsciente, entubada e com vários fios ligados a máquinas que monitoravam cada função vital. Daniel parou à porta por um momento, observando-a de longe, como se estivesse refletindo sobre tudo o que havia acontecido e o que aquilo significava. Ela parecia tão diferente da mulher que ele conhecera anos atrás. Não havia arrogância em seu semblante agora, apenas fragilidade. Daniel deu alguns passos hesitantes em direção à cama, sua mente ainda presa entre o passado e o presente. A velha ferida, que ele achava ter cicatrizado, parecia ter se reaberto de forma inesperada e brutal. Ele se aproximou, ficou ao lado da cama, observando o rosto pálido de Helena. Fechou os olhos por um momento e suspirou. Havia uma batalha acontecendo dentro dele, entre o ressentimento que ele carregava e o profissionalismo que sempre o definira. Em um movimento automático, Daniel pegou o prontuário dela para revisar os últimos relatórios médicos. Mas, em vez de se concentrar nas informações, ele percebeu que não estava ali como médico. Não naquele momento. O garoto de 10 anos ainda estava presente dentro dele, ferido, mas ao mesmo tempo, adulto o suficiente para entender que o que fez naquela sala de cirurgia era mais do que salvar a vida de Helena, era salvar a si mesmo. Não deixaria o ódio definir quem ele era. Ele devolveu o prontuário ao pé da cama e olhou para Helena uma última vez antes de sair. Suas palavras ecoaram silenciosas pelo corredor enquanto ele deixava o quarto. Eu sou mais do que o que você fez comigo. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. Sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Quando Helena acordasse, o passado retornaria com força total, e ele precisaria estar preparado para enfrentá-lo, uma vez por todas. O sol mal havia surgido no horizonte quando Daniel retornou ao hospital, para iniciar mais um dia de trabalho. A noite fora longa e mal dormida, com os eventos do dia anterior ainda ecoando em sua mente. Sentia um peso diferente, uma ansiedade contida que não conseguia afastar, mesmo quando tentava concentrar-se em outros casos e pacientes. Ele sabia que aquele era o dia em que Helena, a mulher que o marcou tão profundamente, finalmente acordaria. No entanto, ao colocar o jaleco branco e entrar na ala de internação, Daniel decidiu que agiria como sempre fez, com profissionalismo e ética. O passado poderia assombrá-lo, mas não o impediria de seguir em frente. Ele havia prometido a si mesmo que não deixaria o ódio moldar quem ele era, e essa promessa ele pretendia cumprir. Ao caminhar pelo corredor da UTI, Daniel respirou fundo antes de entrar no quarto de Helena. O ar estava denso, como se cada molécula carregasse o peso das memórias não resolvidas. Ele abriu a porta devagar e deu de cara com a paciente ainda desacordada, cercada por monitores que indicavam uma lenta recuperação. Aproximou-se com passos silenciosos, como se qualquer som pudesse romper a tênue barreira que separava o presente do passado. No entanto, quando chegou ao lado dela, viu os olhos de Helena se moverem sob as pálpebras. Ela começou a se mexer levemente, a respiração ficando mais irregular. Daniel ficou imóvel, observando cada mudança. Então, com um leve gemido, ela abriu os olhos. No primeiro momento, Helena piscou várias vezes, tentando focar a visão. O teto branco e as luzes da UTI pareceram confundi-la, e ela olhou ao redor, como se tentasse entender onde estava. Daniel deu um passo para trás, mantendo certa distância, e esperou. Lentamente, Helena virou a cabeça, e seus olhos se fixaram nele. Houve um longo momento de silêncio. Ela o encarou, piscando devagar, como se tentasse processar alguma memória distante. Ele era apenas mais um rosto entre tantos que ela poderia ter visto durante a operação. Mas algo naqueles olhos parecia familiar demais para ser ignorado. Você? A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. Ela tossiu, levando a mão ao peito, enquanto Daniel se aproximava com cautela, observando os sinais vitais no monitor. Calma, Sra. Mendes. A senhora passou por uma cirurgia complicada e precisa de descanso. Está tudo bem. Eu sou o médico responsável pelo seu caso.
Ele disse com uma voz calma e profissional, escondendo qualquer traço de emoção que pudesse trair o turbilhão interno que sentia. Helena franziu a testa, claramente ainda confusa e desorientada. Mágico? Cirurgia? Ela olhou ao redor, tentando juntar as peças. Eu sofri um acidente. Sim, foi um acidente de carro. A senhora foi trazida em estado grave, mas está estável agora, respondeu ele, mantendo o tom neutro. Helena permaneceu em silêncio por um longo momento. O silêncio entre os dois era palpável, quase tangível. Ela parecia querer dizer algo, mas as palavras lhe fugiam. Daniel observava, atento. Então, algo pareceu se acender nos olhos dela, como se uma peça do quebra-cabeça finalmente se encaixasse. Seu nome? Como é o seu nome? Helena perguntou, a voz trêmula e hesitante. Daniel respirou fundo. Era o momento que ele temia, o momento em que precisaria revelar sua identidade e ver se, de fato, ela se lembraria dele. Meu nome é Daniel, Dr. Daniel Santos, respondeu, olhando-a fixamente. Um silêncio ainda mais profundo se instalou entre os dois. Helena piscou algumas vezes, e então, lentamente, o choque se espalhou por seu rosto. Ela arregalou os olhos, o lábio inferior tremendo levemente. Parecia lutar para encontrar as palavras certas. Daniel Santos, repetiu, como se testasse o som do nome, e então seus olhos se abriram completamente, a lembrança caindo sobre ela como um balde de água fria. O garoto na escola, a mochila revirada, as palavras duras que ela proferiu. Meu Deus! Você! É você! A voz dela era um sussurro, carregada de incredulidade e, então, de algo mais, algo que parecia se aproximar de vergonha. Daniel sentiu o coração apertar, mas manteve a expressão firme. Ele assentiu, confirmando o que ela já sabia. Sim, sou eu. O mesmo Daniel que a senhora acusou injustamente há muitos anos. Helena fechou os olhos, como se quisesse fugir da realidade, como se quisesse apagar o passado. Seu peito subia e descia rapidamente, a respiração começando a ficar mais agitada. Daniel se adiantou, preocupado com o estado dela. Calma, não se exalte. Está tudo bem. Não estamos aqui para falar sobre o passado. Você precisa se concentrar na sua recuperação, disse ele, com um tom de voz surpreendentemente sereno. Helena abriu os olhos novamente, lágrimas se acumulando no canto de seus olhos. Ela olhou para Daniel com uma expressão que ele nunca pensou que veria. Arrependimento. Um arrependimento tão profundo que parecia rasgar seu peito. Daniel, eu não sei o que dizer. Sinto muito, Ele levantou a mão, interrompendo-a. Não queria ouvir aquelas palavras, não precisava de desculpas agora. A presença dela já era uma lembrança vívida demais de tudo que ele viveu. E ele não queria ver aquele olhar de culpa em seus olhos. Não era para ela se redimir por ele. Ele havia superado aquilo de alguma forma, mesmo que as cicatrizes ainda estivessem ali. Por favor, Sra. Mendes, não precisa dizer nada. A senhora está aqui para se recuperar. Eu já fiz a minha parte, e não há mais o que discutir sobre o passado. O importante agora é que fique bem. Helena balançou a cabeça, como se recusasse a aceitar que seria tão fácil. Mas, como você pôde me salvar depois de tudo que eu fiz? Daniel respirou fundo, sentindo o peso daquela pergunta. Ele olhou para o rosto dela, antes tão arrogante e agora tão frágil, e respondeu com simplicidade, mas também com uma força interna que nem sabia que possuía. Porque eu não sou mais aquele garoto. Eu sou um médico, e o meu dever é salvar vidas, independente de quem sejam. Não fiz isso por você, fiz isso porque é o certo a fazer. Helena fechou os olhos novamente, e uma lágrima rolou por seu rosto. A vergonha e o remorso eram evidentes, mas Daniel não se deixou abalar por isso. Ele fez uma pausa e, com um suspiro, deu um passo para trás. Descanse, Sra. Mendes. Sua recuperação será longa. Voltarei mais tarde para ver como está. Antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa, Daniel se virou e saiu do quarto, deixando Helena sozinha com seus pensamentos, com suas lembranças e com o peso de suas próprias ações. Ele não olhou para trás.
porque sabia que, se o fizesse, talvez toda a força que reuniu para aquele encontro se desmanchasse. O impacto de rever Helena, de ouvi-la tentar se desculpar, o deixou exausto. Mas, ao mesmo tempo, sentiu como se tivesse dado um grande passo. Não era perdão ainda, não era esquecimento. Era apenas uma decisão de não deixar que a raiva e a dor definissem quem ele era. Agora, o que viria a seguir não dependia dele, estava nas mãos dela. Algumas semanas se passaram desde o reencontro de Daniel e Helena, e a vida no hospital seguiu seu curso frenético. Helena permaneceu internada por mais alguns dias, sob a supervisão atenta da equipe médica, e cada vez que Daniel passava pelo quarto dela, sentia um nó se formar em seu estômago. Ele mantinha distância, monitorando a recuperação de longe, apenas se aproximando quando necessário para ajustes no tratamento. A cada visita, Helena o encarava com uma mistura de culpa e gratidão, como se a presença dele fosse um lembrete constante de seu passado vergonhoso. Ela tentava iniciar conversas, mas Daniel, sempre educado, respondia apenas o essencial, mantendo uma barreira invisível entre os dois. Para ele, não era uma questão de rancor, mas de proteção. O que acontecera anos atrás havia moldado parte de quem ele era, e não estava disposto a abrir feridas tão antigas. Helena, por outro lado, se via presa em um ciclo de remorso e impotência, queria pedir desculpas de verdade, mas sabia que nenhuma palavra poderia desfazer o que fizera. No último dia de sua internação, após receber a alta médica, Helena decidiu que precisava fazer mais do que apenas se desculpar. Durante uma conversa formal, ela olhou nos olhos de Daniel e, antes que ele pudesse se afastar novamente, disse com firmeza: Dr. Reis Daniel, eu sei que você deve me odiar pelo que eu fiz no passado, e eu entendo, eu não esperaria menos. Mas, o que posso fazer para compensar, de alguma forma, o que você passou? Como posso começar a reparar todo o mal que causei? Daniel parou por um momento, surpreso pela sinceridade e pela firmeza na voz dela. Ele olhou para Helena, agora de pé e sem os fios que a conectavam às máquinas. Uma figura tão diferente daquela mulher rígida que o acusou na infância. Parecia sinceramente disposta a fazer algo significativo, mas ele balançou a cabeça lentamente. Não há nada que a senhora possa fazer para apagar o que aconteceu. A vida segue em frente, Helena. A melhor forma de compensar isso não é por mim. Não quero seu arrependimento ou sua culpa. O que eu quero... Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. O que eu quero é que a senhora se torne uma pessoa melhor. Se realmente quer mudar, use sua posição e seu privilégio para fazer algo por outras pessoas. Que as suas ações futuras falem mais alto do que as do passado. Helena franziu o senho, absorvendo cada palavra. Ela percebeu que não seria com desculpas ou com dinheiro que conseguiria limpar aquela mancha. Mas as palavras de Daniel ressoaram nela. Fazer algo por outras pessoas. Ela sempre vivera em seu mundo privilegiado, distante das dificuldades reais enfrentadas por quem não tinha as mesmas oportunidades. Mas como ela poderia mudar isso? Eu vou pensar no que posso fazer, de verdade, murmurou Helena, a voz mais baixa, quase tímida. Ela não esperava perdão de Daniel, mas queria fazer algo que, de algum modo, mostrasse que não era mais a mulher arrogante e preconceituosa que o acusara injustamente. Alguns meses depois, Daniel estava no hospital, revisando prontuários e focado em suas rotinas habituais. As semanas haviam passado e ele raramente pensava em Helena, até que, uma tarde, ao final de mais um plantão, recebeu uma ligação inesperada da secretaria do hospital. Dr. Daniel, a senhora Helena Mendes está na recepção. Ela pediu para falar com o senhor, se for possível, informou a atendente, com um tom cauteloso. Ele fechou os olhos por um segundo, ponderando se estava preparado para mais um encontro. Respirou fundo e concordou, pedindo que a deixassem subir. Poucos minutos depois, a porta de sua sala se abriu, e Helena entrou, diferente do que ele lembrava. Havia algo suave em sua postura, uma humildade que nunca vira antes. Boa tarde, Dr. Daniel. Espero não estar incomodando. Prometo que serei breve, começou Helena, com um leve sorriso nos lábios. Daniel assentiu, indicando para que ela continuasse.
Estava curioso para saber o motivo da visita. Desde a última vez que conversamos, venho pensando muito no que você disse, sobre usar meu privilégio para ajudar os outros. E eu queria que você soubesse que isso realmente mudou algo dentro de mim. Ela fez uma pausa e tirou um envelope da bolsa. Com o apoio de alguns conhecidos e o meu próprio, iniciei um projeto social. É um programa educacional para jovens negros e de comunidades periféricas. A ideia é fornecer não só bolsas de estudo, mas também apoio psicológico e orientação profissional. Ela entregou o envelope a Daniel. Dentro havia um folheto detalhado sobre o projeto, com informações de atividades, objetivos e até mesmo depoimentos de alguns jovens que já haviam se beneficiado da iniciativa. Daniel folheou o material, incrédulo. Levantou os olhos para encarar Helena, que agora o observava com um misto de nervosismo e expectativa. Eu sei que isso não apaga o que aconteceu. Eu sei que não compensa o que você passou. Mas eu queria que você soubesse que estou tentando ser alguém melhor. E isso é apenas o começo, completou ela, a voz vacilando levemente. Daniel olhou para o folheto novamente e então para Helena. A sinceridade em seus olhos era palpável. Ele sentiu um misto de emoções. Surpresa, respeito e, talvez, um leve alívio. Não era a redenção completa, mas era um passo, e um passo importante. Ele respirou fundo, tentando organizar as palavras que queria dizer. Helena, eu não sei o que dizer. Isso é surpreendente, admitiu, finalmente deixando transparecer um leve sorriso. É um ótimo projeto, e vai ajudar muita gente. Se é isso o que você realmente quer fazer, então estou orgulhoso de ver que algo de bom está surgindo disso. Helena sorriu de volta. Um sorriso pequeno, mas sincero. Ela sabia que não conseguiria reverter o passado, mas sentia que, pela primeira vez em muito tempo, estava trilhando um caminho diferente. Eu só queria que você soubesse, e, se algum dia você quiser visitar o projeto, seria uma honra, disse ela, com um leve aceno, antes de se levantar. Daniel a acompanhou até a porta. Ao se despedir, ele fez uma última observação, com uma voz mais suave do que jamais usara ao falar com ela. Você está mudando, Helena. Isso é bom. Continue assim. Ela assentiu, os olhos marejados. Não disse mais nada, apenas saiu da sala e se afastou, levando consigo o peso do passado e, talvez, uma nova esperança para o futuro. Daniel ficou por um momento olhando o folheto em suas mãos. Uma sensação estranha de paz o envolveu. Ele sabia que nunca esqueceria o que aconteceu, mas talvez, só talvez, pudesse finalmente seguir em frente. E assim, o ciclo parecia finalmente se fechar, não com um final perfeito ou absoluto, mas com a promessa de que mudanças reais e duradouras estavam acontecendo, para Helena, para os jovens beneficiados pelo projeto e, principalmente, para ele mesmo. Queridas amigas e amigos, muito obrigado por estarem comigo até aqui. Espero que tenham gostado e que este conteúdo tenha trazido algo de bom para o dia de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus os abençoe sempre. Obrigado de coração. Patética, a força que te move nunca vai te abandonar. Histórias que tocam o coração. São vidas que se encontram na emoção, nos altos e baixos.